Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Josué. Na estrada, há 30 anos, o meu QRA é poeira. Eu puxo um Julieta carregado de soja. Eu conheço cada buraco da 163, cada curva da 116. Eu sou um homem prático. Eu não sou homem de causo de beira de estrada. O que eu temo é real. É o rebite, que acaba e o sono vem com juros. É a marmita, depois do pedágio. É o pneu dianteiro estourando na descida da serra. Meu medo tem cheiro de borracha queimada e diesel. Pelo menos era assim. A noite em questão foi numa terça-feira, no meio do nada, no trecho mais longo da 153 em Goiás. Aquele retão que não acaba nunca. Eram umas 3:30 da manhã, a hora do diabo. Eu estava no osso. O café da garrafa tinha acabado, meus olhos estavam ardendo e o bruto estava com o tanque quase no fim. Eu estava desesperado por um posto. Mas eu conhecia aquele trecho. Não tinha nada, eram mais 100 quilômetros de escuridão e canavial. Foi quando eu vi uma luz, fraca, do lado direito. E a placa? Uma placa velha de madeira, gasta, com uma pintura que um dia foi vermelha. Posto e churrascaria Estrela Cadente, próxima saída. Meu coração deu um pulo de alívio. Mas meu estômago gelou. Eu rodo ali há 20 anos. Eu nunca vi aquele posto. Tô vendo coisa, pensei. É o sono, é o rebite. Mas o medidor de combustível não mente. Eu estava no cheiro. Eu não tinha escolha. Entrei na pista de terra batida que a placa indicava. A pista era curta, uns 200 metros, e o posto estava lá. Estava errado. Era um posto antigo. Daqueles com a bomba de gasolina redonda no topo que parece um pirulito. A luz do letreiro Estrela Cadente estava falhando. A luz de neon fazia um zumbido, mas era um zumbido que eu sentia no dente, não que eu ouvia. O lugar estava silencioso. Eu parei o bruto perto da bomba. O ar estava parado. Não tinha o cheiro de diesel. Tinha um cheiro de poeira e ferrugem molhada. Eu esperei. Ninguém veio. O frentista não apareceu. Eu desci da cabine. O silêncio era tão pesado que eu ouvi o clique da porta do meu caminhão fechando. E o som pareceu alto demais. A lanchonete ao lado da bomba estava acesa. Uma luz amarelada, fraca, saía das janelas sujas. Eu precisava de café. E eu precisava saber se ali era real. Eu empurrei a porta da lanchonete. Ela não rangeu. Abriu em silêncio total. Lá dentro, o ar estava gelado, frio, e o cheiro de ferrugem era mais forte. Havia uma mulher atrás do balcão. Ela usava um uniforme verde claro, desbotado. O cabelo estava preso numa rede. Ela estava de costas para mim, limpando um copo. Limpando o mesmo copo, de novo e de novo. No canto, numa mesa, um homem estava sentado, um outro caminhoneiro. Ele usava uma jaqueta jeans velha e um boné. Ele estava de cabeça baixa, olhando para a xícara na frente dele. "Boa noite", eu disse. Minha voz saiu abafada, como se o ar fosse de algodão. A mulher não se virou. O homem na mesa não levantou a cabeça. Eu bati no balcão. "Moça, o frentista, eu preciso de 50 litros de diesel, S10. Ela parou de limpar o copo. Devagar, ela colocou o copo no balcão e se virou. Eu queria ter saído correndo. Eu juro por Deus. O rosto dela era liso, não era um rosto de mulher. Era como uma máscara de porcelana mal feita, sem expressão. Os olhos eram de um azul muito claro, leitosos, como se estivessem cozidos. E a boca era só uma linha fina. Ela me olhou. E ela soube o que eu queria. Ela apontou para a máquina de café atrás dela. Uma máquina de expresso velha, de cromo, que não devia funcionar há 30 anos. Ela pegou uma xícara. Ela não perguntou. Ela só apertou o botão. Eu olhei para o homem na mesa, em pânico. "Chefe", eu disse, a voz tremendo. Você viu isso?" O homem na mesa levantou a cabeça. Ele não tinha rosto.
Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca? Era uma ausência, uma sombra côncava, funda, debaixo do boné. Eu caí para trás, batendo na porta. A mulher atrás do balcão não se assustou. Ela terminou de encher a xícara. E ela começou a deslizar pelo balcão, vindo na minha direção com a xícara na mão. O homem sem rosto se levantou. Eu não gritei. Eu não conseguia. O ar não vinha. Eu me joguei contra a porta e caí na terra batida do posto. Eu me arrastei de costas, tentando chegar no bruto. Os dois pararam na porta da lanchonete, a mulher de porcelana e o homem de sombra. Eles não me seguiram. Eles apenas me observaram, parados lado a lado na luz amarela e doente. Eu pulei na cabine, a chave. A chave não queria entrar. Minhas mãos tremiam. Vira, desgraça, vira! O motor pegou. O rugido do meu Scania foi o som mais bonito que eu já ouvi. Eu joguei a marcha e pisei fundo. O bruto cantou pneu na terra. Eu não olhei no retrovisor. Eu entrei na 153 e acelerei. Eu não me importei com o diesel. Eu dirigi por 1 hora, a 120 por hora, até o próximo posto de verdade. O posto que eu conhecia. Eu parei na bomba, tremendo, e quase caí da cabine. O frentista, o Zeca, um moleque novo, veio correndo. Que foi, poeira? Viu fantasma? Eu não conseguia falar. Eu só apontei para o meu tanque. Pode deixar, ele disse. Encher? Eu balancei a cabeça. Fui para o banheiro. Joguei água no rosto. A água estava gelada e eu estava vivo. Eu voltei para o caminhão. O Zeca estava terminando. Chefe, ele disse coçando a cabeça. Estranho. O que é estranho, Zeca? O seu tanque, ele disse. O senhor parou aqui, mas o tanque está cheio, não coube nem 1 litro. Eu olhei para o medidor. O ponteiro estava no F, cheio. Eu não abasteci no posto Estrela Cadente. Eu não paguei, mas eles me deram. Eu fui pegar minha carteira no porta-luvas. E eu vi. No banco do carona, onde não tinha nada, havia uma xícara de porcelana branca trincada, e estava cheia até a borda com um café preto espesso que cheirava a ferrugem e terra molhada. Meu nome é Jairo. Na estrada há 30 anos, o meu QRA é Gambá. Eu puxo um Julieta e nos últimos 10 anos só rodo com geladeira. Eu conheço cada buraco da 163 no Mato Grosso. Aquela estrada é o meu quintal. E eu não sou homem de causo. O que eu temo é real. Meu medo tem cheiro de borracha queimada e diesel. Pelo menos era assim. A noite em questão foi numa terça-feira, no meio do nada, no trecho mais longo da 163, a reta do fim do mundo. Mais de 200 quilômetros sem uma casa, sem uma luz de poste. Só asfalto e escuridão. Eram umas 3 da manhã. A hora morta. Eu estava no osso. O Thermo King, atrás da minha cabine, fazia o zunido dele, constante. Aquele que vira parte do seu sangue, mantendo as 20 toneladas de picanha a 18 graus negativos. O ar na cabine estava gelado, vazando da parede. Eu senti o bruto puxar. Não foi uma explosão. Foi uma sensação. A direção ficou pesada, mole. O Julieta lá atrás começou a dançar. Um pneu furado, justo ali. Eu xinguei. Eu bati no volante. Parar na reta do fim do mundo, às 3 da manhã, é pedir para ser assaltado. Mas o que eu ia fazer? Arrastar o pneu por 100 quilômetros e botar fogo na carga? Eu parei no acostamento de terra batida. Desliguei o bruto. O silêncio que caiu foi a coisa mais pesada que eu já senti. O zunido do Thermo King parou quando eu cortei o motor e o mundo ficou mudo. Mudo de um jeito que doía no ouvido. Eu peguei a lanterna, a chave de roda e o 38, que eu sempre deixo debaixo do banco. Desci da cabine. O ar estava parado, não tinha vento. A escuridão era total, como se o mato dos 2 lados da estrada fosse uma parede preta. O cheiro era de poeira e nada. Vamos acabar com isso, murmurei. Eu fui para a carreta de trás.
Era um pneu do meio, o pior lugar. Eu teria que me arrastar debaixo do baú. Eu coloquei a lanterna no chão, iluminando o pneu. Comecei a soltar as porcas. É um trabalho pesado. Você sua, mesmo no frio da madrugada. Eu estava ali, concentrado. O único som era o da minha respiração e o clique de metal da chave. Foi quando o cheiro mudou. Não era poeira. O ar ficou doce. Um cheiro enjoativo de melaço de cana, misturado com ferrugem molhada. Um cheiro de usina velha, podre. Eu parei. Congelei. De onde vinha aquele cheiro? Eu estava agachado e olhei por baixo do caminhão para o outro lado da pista. E eu vi pés. Eles estavam parados no acostamento oposto, a uns 20 metros de mim. A luz fraca da minha lanterna, refletida no meu próprio caminhão, iluminava eles. Eram pés descalços. Meu coração, que estava calmo, deu um soco no meu peito. Nóia! Sai daí! Eu gritei. Tô armado! Os pés não se mexeram. Eu me arrastei para fora de debaixo do caminhão, devagar com o revólver na mão. O cheiro de melaço estava mais forte. Eu mandei sair! Gritei de novo. Eu me levantei e eu o vi. Ele estava parado do outro lado da pista. E ele não era um nóia. Ele era alto, alto demais, e magro, magro como um feixe de vara. A pele dele, onde a luz da minha lanterna batia, era pálida, de um branco acinzentado, como massa de pão crua. Ele estava nu, mas não parecia nu. Ele parecia inacabado, mas o rosto dele era a pior parte. Não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, era uma depressão. Um buraco fundo, liso, como se alguém tivesse apertado o polegar na argila fresca. Eu não conseguia respirar. O ar não vinha. Ele não estava olhando para mim. Ele estava olhando para o meu caminhão. Ele inclinou a cabeça, um movimento lento de pássaro. Ele estava ouvindo. Ouvindo o quê? O silêncio? Não, eu ouvi. O Thermo-King. Eu tinha desligado o motor do caminhão, mas o motor da geladeira tem bateria própria. Ele tinha ligado sozinho. A coisa pálida do outro lado da rua estava olhando para o meu baú frigorífico. E ela se mexeu. Ela não andou. Ela deslizou. Ela atravessou a pista, sem som. Em um segundo estava a 20 metros. No outro estava a 5. O cheiro de melaço e ferrugem era dele. Eu levantei a arma. Meus braços tremiam tanto que eu mal conseguia apontar. Para trás! Ele me ignorou. Ele passou por mim como se eu fosse um poste. Eu senti o frio que vinha dele. Um frio que queimava. Ele parou na frente do meu baú, na frente do motor do Thermo-King. Ele levantou uma mão longa, com dedos que pareciam gravetos pálidos, e ele tocou no motor. O do Thermo-King mudou. O som não parou. Ele ficou fino, agudo, como um grito. E eu vi no painel digital pequeno do lado de fora do baú a temperatura, a luz verde. 18 Rudu, e ela começou a subir. 17 Du, 16 Du, 15. A coisa estava se alimentando. Ela estava bebendo o frio. Eu vi o metal do baú, onde a mão dela estava, começar a congelar. Uma camada de gelo branco e grosso começou a se formar. Do lado de fora, naquele calor do Mato Grosso, a minha carga, 20 toneladas de carne, iam estragar. Eu não sei o que eu fiz. Eu não atirei. Eu gritei. Um grito de raiva, de pânico. A coisa se virou para mim. O buraco liso no lugar do rosto parecia me sugar. Eu não esperei. Eu me joguei na cabine. Eu não tranquei a porta. Eu bati ela. Eu girei a chave. O bruto rugiu. Eu não terminei de trocar o pene. Eu não me importei. Eu engatei a primeira e pisei fundo. O caminhão deu um tranco, arrastando o pneu furado, rasgando a borracha no asfalto. Eu olhei pelo retrovisor. A coisa estava lá, parada no acostamento, coberta pela fumaça do meu escapamento. Ela não estava me seguindo. Ela estava satisfeita.
Eu dirigi por 50 quilômetros, arrastando o pneu, até o primeiro posto da PRF. Eu parei lá, tremendo, e o sol estava começando a nascer. Eu contei para o policial. Ele achou que era rebite, mas quando eu fui olhar o caminhão, o pneu estava destruído. O Thermo King estava funcionando normal. A temperatura estava 18 de novo, mas na lateral do baú, onde a mão dele tocou, havia uma marca de mão, queimada no metal. E não era uma queimadura de fogo, era uma queimadura de gelo. O metal estava corroído, branco, e mesmo no sol quente da manhã, quando eu toquei, estava frio. Frio como a morte. Meu nome é Inácio. Na estrada há 35 anos, o QRA é coruja. Eu já vi de tudo nessa vida. Já vi bruto pegar fogo na serra, já vi colega dormir no volante e atravessar a pista, já fugi de emboscada na Dutra. O meu medo, amigo, é de carne e osso, eu achava. A noite em questão foi no auge do inverno, fria. Daquelas noites que a neblina na Regis Bittencourt, a BR-116, não é neblina, é um muro de leite. Eu estava na cegonha, puxando uma carga de sucata. Carros de leilão, mortos, bagaço. Eram 03h15 da manhã, a hora morta. Eu estava na Serra do Azeite. A neblina era tão grossa que o farol do meu bruto batia nela e voltava na minha cara. Eu ia a 20 km/h, com a cabeça quase colada no para-brisa, rezando para não beijar a traseira de alguém ou cair na valeta. O silêncio era total. O motor do Scania fazia aquele zunido baixo, abafado pela névoa. Eu decidi parar. Não dá para arriscar. Achei um recuo, um pedaço de terra batida que um dia foi um posto. Desliguei o bruto. O silêncio que caiu foi a coisa mais pesada que eu já senti. Não tinha vento, não tinha grilo, não tinha nada. Só o clique lento do pisca-alerta que eu liguei por segurança e a minha própria respiração. Eu peguei a garrafa térmica. O café estava frio, mas era o que tinha. Eu estava ali, encolhido na cabine, olhando para o nada. O cheiro era só o do meu bom ar de pinho. Eu olhei pelo retrovisor. Rotina. Eu vejo a minha carga. Os carros empilhados atrás de mim, parecendo fantasmas pálidos na neblina. Um Opala velho, um Fusca, uma Brasília. Eu congelei. O café parou na metade do caminho. No Opala. O carro que estava no primeiro nível, logo atrás da minha cabine. O farol. O farol dele estava aceso. Não era um farol forte. Era uma luz amarelada, fraca, doente. Como duas velas acesas dentro do vidro. Meu coração, que estava calmo, deu um soco no meu peito. Impossível, eu sussurrei. As baterias. A gente desconecta as baterias. É a regra. Aqueles carros são sucata. Estão mortos. Eu fechei os olhos. É o sono, Inácio. É o rebite. Mesmo eu não usando essa porcaria, eu abri os olhos de novo. As luzes do Opala piscaram. Uma vez, devagar. Eu parei de respirar. O ar na cabine ficou gelado, frio. Um frio que não era da serra. Era um frio que vinha de trás. E o cheiro de pinho sumiu. No lugar veio um cheiro de ferrugem molhada e mofo, um cheiro de porão inundado. Eu olhei para o outro retrovisor, o da esquerda. Ele mostrava o outro lado da carga, o Fusca. E eu vi. O Fusca estava escuro, mas dentro dele havia uma mão pálida, cinzenta, segurando o volante. Eu não gritei, eu não consegui. O ar não vinha, eu estava preso. A neblina lá fora era um muro, e o que quer que estivesse na minha carga estava acordando. O cheiro de ferrugem ficou insuportável, me fez engasgar. Eu olhei para o retrovisor direito de novo. O Opala. A luz não estava mais no farol. A luz estava dentro da cabine do Opala. E eu vi o motorista. Não era um homem. Era uma silhueta. Uma sombra escura, sentada no banco do Opala lá na minha cegonha. Ele se virou, devagar, e olhou para mim pelo meu retrovisor. Eu não vi um rosto. Eu vi
Fome. Eu gritei. Um grito seco de bicho. Eu joguei a garrafa térmica no chão. Eu bati a mão na chave de ignição. O motor do Scania rugiu. Foi o som mais bonito que eu já ouvi na vida. Eu não olhei para os lados. Eu não esperei a neblina passar. Eu joguei o bruto na pista de qualquer jeito. Eu acelerei. Eu dirigi por 1 hora cego, hiperventilando, rezando para a Virgem Maria, para todos os santos. Eu não olhei no retrovisor. Eu não ousei. Eu só parei no primeiro posto grande, o Graal. O pátio estava iluminado, cheio de caminhões. Eram 04h30 da manhã. O céu estava começando a ficar cinza. Eu pulei da cabine. Minhas pernas pareciam gelatina. O frentista, um moleque novo, veio correndo. "Que foi, chefe? Viu fantasma?" Eu não respondi. Eu corri para a minha carga. Os carros estavam lá, o Opala, o Fusca, a Brasília, mortos, frios, cobertos de orvalho e neblina. As baterias desconectadas. Eu chequei. Os cabos estavam cortados. Eu ia rir. Eu ia sentar no chão e chorar de alívio. Eu estava maluco. Era o cansaço. Eu estava voltando para a cabine. Eu passei pelo Fusca. O cheiro de ferrugem ainda estava ali, fraco, e eu parei. O vidro da janela do Fusca estava coberto de orvalho. E por dentro, na sujeira do orvalho, havia marcas de dedos, como se alguém tivesse tentado limpar o vidro para ver melhor. E no meio das marcas, escrito com o dedo, na sujeira, uma única palavra: fome. Vocês acham que conhecem essa estrada, né? Acham que assalto e pneu furado é o pior que ela oferece. Mas tem coisa, rapaziada. Tem coisa que não tá no mapa. Coisa que o diesel não move e que freio motor não para. Meu nome é Osvaldo. Eu rodo esse trecho aqui, o Espinhaço, há mais de 40 anos. Vi de tudo. Mas o que eu vi naquela noite, aquilo mudou o jeito que eu olho para o retrovisor. Foi numa terça-feira chuvosa, dessas que a água parece que vem de lado. Eu estava puxando uma carga de bobina de aço para o norte. Pesado. O trovão azul, meu cargueiro velho de guerra, estava gemendo na subida. Era tarde, devia passar das 3 da manhã. Aquele silêncio que só quem é coruja conhece. Só o ti do limpador de para-brisa e o ronco do motorzão. A neblina estava baixa, comendo o asfalto. Eu estava com os olhos pregados na faixa amarela, mal dava para ver 10 metros à frente. De repente, o rádio, que estava mudo, deu um chiado. Um chiado alto, agudo, que fez meu dente doer. Tentei mexer no botão, nada. Aí, o chiado parou. Mas no lugar dele, veio uma música, uma moda de viola antiga, muito antiga, daquelas que meu avô ouvia. Que diabo, pensei. Foi quando eu senti um frio. Mas não era o frio lá de fora, era um frio que vinha de dentro da boleia que arrepiava a nuca. Olhei pelo retrovisor. Nada, só a neblina densa. Voltei o olho para a estrada. 2 minutos. Olhei de novo, e ele estava lá. Lá atrás, um par de faróis, amarelos, fracos, doentios, pareciam 2 velas acesas dentro de um nevoeiro. Achei estranho. Ninguém me ultrapassa numa subida dessa, com essa neblina, ainda mais com o peso que eu tava. Mas o cara vinha vindo, e vinha rápido. Mais um apressadinho querendo morrer, resmunguei. Mas a luz não se aproximava do jeito normal. Ela não vinha crescendo. Ela parecia pulsar. Em menos de 1 minuto ele colou na minha traseira. Colou tanto que eu não via mais os faróis, só o reflexo amarelo na minha carga. Eu não gostei daquilo. Em plena serra, com curva fechada, o cara estava pedindo para bater. Dei uma piscada de alerta para ele manter distância. Ele não manteve. Ele jogou para o lado, para me ultrapassar. Esse cara é louco, gritei sozinho. Ele emparelhou comigo. E foi aí, meus amigos, foi aí que o sangue gelou. Não era um caminhão novo, era um FNM. Um Fenemê antigo daqueles cabeça de bagre, sabe? A pintura estava toda comida de ferrugem, descascada. Onde devia ter tinta, tinha limo. Mas o mais estranho, não tinha som.
O trovão azul estava gritando, forçando a marcha reduzida, mas do caminhão do lado, silêncio. Nada. Nem motor, nem pneu no asfalto molhado. Era como ver um filme sem áudio. Eu olhei para a cabine dele. A janela do motorista estava aberta. A chuva entrava e eu via a água batendo no banco. E sentado no volante, tinha uma figura. Um homem. Quer dizer, a forma de um homem. Ele era escuro, parecia feito de sombra molhada. Mas eu vi os olhos. Não eram olhos, eram 2 pontos vermelhos acesos como a brasa de um cigarro no escuro total. Ele virou a cabeça para mim, devagar. Eu senti um cheiro de podre, de mofo, misturado com óleo diesel queimado. Invadiu minha cabine. Eu comecei a engasgar. O caminhão fantasma começou a me fechar. Ele veio vindo para cima de mim, me jogando pro acostamento, que não existia. Era só o guarda-rail e o precipício. Eu pisei fundo. Não sei de onde o trovão azul tirou força, mas ele rugiu. O FNM bateu na minha lateral. Mas não foi uma batida, foi como se um vento muito forte tivesse me empurrado. Não fez barulho de metal. Fez um som de suspiro. Um tsh. Eu grudei no volante, o coração querendo sair pela boca. O caminhão dele continuou vindo. Eu vi a roda enferrujada dele querendo subir na minha. Os olhos vermelhos do motorista estavam fixos em mim. Hoje não! Eu berrei. Puxei a buzina a ar. O som rasgou a madrugada e o caminhão simplesmente atravessou. Ele não desviou. Ele não freou. O FNM, enferrujado, com o motorista de olhos vermelhos, passou reto pelo guardrail como se fosse fumaça. Ele não quebrou a proteção. Ele passou por dentro dela e sumiu. Eu vi ele caindo no abismo, mas sem cair. Ele só desapareceu na neblina lá embaixo. A música de viola no meu rádio parou no mesmo instante. O cheiro sumiu. O frio passou. Eu parei o caminhão uns quilômetros para frente, no primeiro recuo que achei. Tremi por 1 hora inteira. Não consegui nem acender um cigarro. Quando cheguei no posto fiscal, contei para o guarda. Ele ficou branco. Ele disse que 30 anos atrás, um caminhoneiro chamado Bento, dirigindo um FNM igualzinho, perdeu os freios naquela mesma curva. Caiu no precipício. Morreu na hora. Dizem que ele estava com pressa para chegar em casa, que a mulher estava doente. O guarda disse que, em noite de chuva forte, o Bento ainda tenta terminar a subida, e que ele odeia ser ultrapassado, ou que alguém fique na frente dele. Desde aquele dia, eu não subo mais o espinhaço de madrugada se estiver chovendo. E se eu vejo um par de luz amarela no retrovisor, pode ser o que for. Eu tiro o pé, eu deixo passar. Tem mais coisa entre o céu e o asfalto do que sonha a nossa filosofia, rapaziada. Muito mais. Vocês, molecada, vocês acham que o medo da estrada é assalto ou ficar sem freio na descida? Isso dá medo, sim. Mas é um medo que você entende. O aço quebra, o homem rouba, faz parte. Mas tem um medo que não faz parte. Um medo que gruda na alma e não sai no banho. Eu não durmo mais em pátio qualquer por causa disso. Prefiro pagar 30 conto num pátio de posto grande, iluminado, do que economizar e parar naqueles fim de mundo. Tudo por causa de uma noite, lá pros lados de Minas, num lugar chamado Posto Encantado. Que nome? Ele cospe de lado. Encantado. Eu estava cansado, virado há 2 dias, puxando feijão. Era só o pó da rabiola. Aquele posto era o único em uns 80 quilômetros. Posto Encantado. Parecia piada. Era um lugar velho. 2 bombas, daquelas quadradas, e uma lanchonete que parecia fechada desde os anos 80. A luz do posto piscava, e só o P e o O acendiam. Pô. Encostei o Valente, meu 1013, lá no fundo. Perto do borracheiro, que estava escuro, só tinha mais um caminhão lá. Um Mercedes Torpedo, daqueles bicudos, com a lona preta cobrindo a carga.
Parecia pesado. O frentista, aquele sujeito, já era estranho. Um cara magro com um olho meio caído, que não me deu boa noite. Só perguntou: vai abastecer? Eu disse que não, que ia só pernoitar e comer alguma coisa. Ele deu um sorrisinho. A cozinha está fechada, mas pode dormir, a noite é tranquila. Tranquila. Guardei essa palavra. Fui para a boleia. Comi um pão velho que eu tinha, tranquei as duas portas por dentro e me ajeitei na cama gaúcha. O silêncio era total. Nem grilo cantava. Era um silêncio pesado, que parecia apertar o ouvido. Apaguei. Acordei com um barulho. Sabe aquele sono pesado que você não sabe onde está? Eu estava assim. Demorei para entender o que era. Toque, toque, toque. Uma batida. Seca. Na madeira. Abri o olho. Escuridão total dentro da cabine. O som vinha de fora. Toque, toque, toque. Borracheiro, pensei. O cara do outro caminhão tá no borracheiro. Espiei pela cortina. A neblina tinha descido. Fria. Mal dava para ver o Mercedes Torpedo lá na frente. O borracheiro estava escuro como breu. Toque, toque, toque. Vinha de lá. Da escuridão do borracheiro. Eu já estava arrepiado. Que diabos de serviço o cara tá fazendo 3 da manhã? O som parou. Eu soltei o ar. Tô cansado, tô ouvindo coisa. Fechei a cortina, virei pro lado e o som voltou. Toque, toque. Mas não era mais na madeira, era no metal. E não estava mais longe, estava do meu lado. Toque, toque. Alguém estava batendo na minha tanque de combustível, do lado do motorista, exatamente embaixo da minha janela. Meu coração parecia um motor de arranque falhando. Eu congelei. Quem, em sã consciência, bate no tanque de diesel dos outros de madrugada? Vai embora, pensei. Não vou abrir. Toque, toque, toque. Mais forte, insistente. Aí veio a voz. Uma voz que não era de homem nem de mulher. Era um sussurro rouco que parecia que a pessoa tinha engolido areia. Tá vazio? Eu juro por Deus, foi isso que eu ouvi. Tá vazio? Eu não conseguia respirar. O suor escorria gelado na minha testa. Me dá um pouco. Tá vazio. A voz vinha de baixo, como se a pessoa estivesse agachada do lado do meu caminhão. Toque, 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 toque. Agora rápido! Batendo no tanque, no estribo, na porta. Me dá um pouco, tá vazio. A voz agora era um grito. Um grito rasgado. Eu gritei junto. Vai embora, desgraça. Agarrei a lanterna que eu deixo do lado da cama e, num pulo, abri a cortina e apontei a luz para baixo. Não tinha ninguém. O pátio estava vazio. A neblina. O silêncio. Eu fiquei ali, com o facho da lanterna varrendo a escuridão. Nada. Nem o frentista, nem o outro caminhão. Espera, o outro caminhão. O Mercedes Torpedo. Ele não estava mais lá. A lona preta estava no chão, onde o caminhão deveria estar. Só a lona, encharcada, como se o caminhão tivesse derretido. Eu não pensei 2 vezes. Bati na chave. O valente gemeu, mas pegou. Liguei o farol alto. A luz bateu no borracheiro. E eu vi. Não era um borracheiro, era um depósito. A porta de madeira velha estava arrombada, caída das dobradiças. E dentro, pendurados em ganchos de carne como se fosse um açougue, estavam os pneus. Dezenas deles, todos murchos, vazios. E no chão, uma poça escura de óleo diesel que escorria debaixo da lona preta do torpedo jogada no canto. Saí dali queimando diesel. Não olhei para trás. Passei pelas bombas e o frentista não estava mais lá. Mas a luz do piu, agora estava acesa por inteiro, posto encantado. Nunca mais voltei. E quer saber o mais estranho? Quando eu parei no posto seguinte, 100 quilômetros depois, para tomar um café e lavar o rosto, o sol já estava nascendo. Fui conferir o tanque. A tampa do meu tanque estava aberta, e em volta da boca do tanque, na lataria azul do meu caminhão, tinha marcas de unha,
fundas, como se alguém com muita força tivesse tentado arrancar a tampa com as mãos. Tem pátio que não é para dormir, rapaziada, é para passar direto. Tem fome que não é de comida e tem tanque que é melhor nunca deixar esvaziar.